Isso aí, estamos juntos no Expediente Futebol e agora é o seguinte: para tudo! Porque esse cara que tá com a gente agora aqui no Expediente Futebol, ele dá o que falar faz tempo. Como jogador, como craque, como grande jogador que foi e já há alguns anos fazendo um grande sucesso como comentarista e como apresentador também. É um prazer muito legal a gente receber o craque Neto aqui no Expediente Futebol. Para tudo! Bem-vindo, Neto! Que isso, garotinho? Pô, para tudo. Primeiro, um abraço para você, João Guilherme. Um abraço para o Theo José, meu grande amigo Theo José, para o Edmundo, os maiores jogadores de todos os tempos, o Zinho, né, nosso querido Mauro Naves, que a Fox brilhantemente contratou. Queria ter contratado, mas não tem dinheiro para isso. E o Zinho, né? O Zinho que os caras falaram que ele era enceradeira, né? Queria ser uma enceradeira igual o Zinho, né? Esses pés de rato jogando bola hoje, né? Então, um abraço para vocês todos, para todo mundo da Fox. Vocês continuam tendo esse sucesso incrível. É um prazer participar pela primeira vez da Fox aí, né? Honra nossa, Neto. Vai ser muito legal esse papozinho. Já começamos contigo, Tetra. Olha o Neto aí. Netão, prazer estar falando contigo. Muito bom te receber aqui no EF. Jogamos muitas vezes contra, né, na maioria das vezes, mas também jogamos juntos na seleção brasileira, né? Lembro daquele amistoso lá em Ribeirão Preto. Meio campo era mais ou menos, né? Era César Sampaio, Zinho, Neto e Raí. e o pouco também, o Neto não estaria naquela seleção que foi campeão do mundo em 94, né? É, isso aí. Jogava Evaí e Miller naquele jogo na frente. Ele tá com vocês aqui. Massa, né, Neto? É isso aí. É um time incrível e que eu tenho a honra hoje de ser seu grande amigo, né? E fazer parte aí de todos vocês, do João Guilherme, que eu sempre disse que era um baita narrador, está sendo, né? Do Mauro Naves, que diga-se de passagem, justamente nesse mundo, as pessoas boas, às vezes, em determinados momentos, elas têm algumas dificuldades, e o Mauro Naves, nesses 30 anos de profissão, mostrou a dignidade, a honestidade, a hombridade, como um grande repórter que eu o Theo José, que aprendi muito, que eu não sabia falar Weisberg, eu não sabia falar absolutamente nada em Champions League, ele que fazia tudo para mim. É uma honra estar com vocês todos, estou à disposição de vocês para qualquer pergunta, é uma honra estar com a Fox aí. Danadinho, Theo José, é o seu companheiro aí de tantas e tantas jornadas e tantas histórias, Theo. 12 anos ao lado do Netão na Band, 12 anos de muitas histórias que podem ser contadas, histórias que não podem ser contadas, mas principalmente 12 anos de muito respeito, muita admiração, muita amizade, um entrosamento muito bacana. Agora, Netão, eu não sei se você vai poder contar inteira a história, você é uma pessoa cheia de histórias. E aí o Zinho levantou a bola desse amistoso lá em Ribeirão Preto que vocês jogaram. No dia seguinte, tinha um jogo do Corinthians, se eu não me engano, no Pacaembu. Como é que foi essa história? Você jogou lá e aí você foi jogar no Pacaembu? Como é que foi essa história? É verdade, uma semana antes, o Corinthians jogou contra o Botafogo e o Wright paralisou o jogo porque a torcida jogava pedra em mim. E eu não pude bater escanteio, e aí o Botafogo caiu para a segunda divisão por causa desse jogo. E aí, depois, da semana seguinte, eu fui convocado, a única vez que eu fui convocado pelo Parreira, e aí eu pegava na bola no treinamento, eu era vaiado a todo instante, né? Fui vaiado, e graças a Deus eu saí aplaudido do jogo contra, se eu não estiver errado, a Polônia. E o Zinho, monstruosamente, me tratou super bem, a maioria de todos eles que estavam lá. Só que eu nunca fui de carro, né, de ônibus. E a seleção brasileira apresentava e eu voltei com um amigo meu. Só que eu parei na Albertina, que é um puteiro que tem lá.
E eu fiquei até o outro dia, 11 horas da manhã. Opa! Né? E aí eu cheguei 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Eu cheguei 5 horas da tarde. Eu cheguei 5 horas da tarde. 5 horas da tarde eu cheguei no São Rafael, no Hotel São Rafael. Eu jantei. Foi quando eu quis Piracicaba, né? Eu jantei, dormi 1 hora. Foi 3-0 o jogo, eu fiz os 3 gols. Eu acho que os treinadores não me usavam muito nesse sentido. Eu acho que eles tinham que deixar mais eu na zona, velho, porque eu fazia gol quando eu ia na zona. Foi isso que aconteceu. Sabe que os caras têm coragem de falar essas coisas hoje na televisão? Opa, tem um cara que também tem coragem de falar bastante coisa. E que vai conversar com você agora também aqui, Neto. Edmundo Animal! O Neto, rapaz, o Neto e o Edmundo juntos no expediente. Para tudo. Alô, Edmundo! Edmundo estava no jogo. Ô, João, primeiro... Eu tava lá, me lembro bem. Ô, João, eu trabalhei 7 anos ao lado do Neto. Neto, com todo esse jeito de ser, foi super generoso comigo, super amigo, super bacana, porque eu também iniciei minha carreira aí na TV Bandeirantes, né, e ao lado dele. Eu vi os donos da bola começar como o São Paulo acontece, com o nosso querido Datena. Então eu só tenho que agradecer ao Neto. E acho que, Neto, eu acho que faltam jogadores como você, como eu, no futebol brasileiro de hoje. Não em termos de capacidade técnica, mas em termos de autenticidade, de liberdade de expressão. Eu também tenho muitas histórias parecidas com essa aí, mas nunca consegui fazer os 3 gols no dia seguinte, não. Mas acho que você pode contar outras pra gente. Eu não consegui escutar o Edmundo. Caiu, mas eu tenho certeza que o Edmundo falou a verdade. Eu não sei o que, eu tive dificuldade de escutar o Edmundo. A verdade, eu não escutei o que o Edmundo falou. E a gente teve 7 anos aqui na Band, maravilhoso. Fizemos 2 Copas do Mundo juntos. O Edmundo sempre foi um dos grandes jogadores que eu vi na minha vida. Nesse jogo lá em Ribeirão Preto, o Edmundo estava, mas ele não se... A gente sentiu muito a saída dele, né? A gente sabe que o Edmundo é um comentarista diferente também, que tem as opiniões próprias, né? Nunca fica em cima do muro, que eu gosto muito disso também. Em relação ao Zinho, eu gosto do Zinho também, porque o Zinho é um comentarista muito mais tático do que eu, e do que da maioria das pessoas. Eu gosto de ver os comentários do Zinho, né? Tem uma identificação de conhecimento, e a minha vinda para a Band, que eu já estou na Band há 20 anos, e quando o Edmundo veio, agregou demais, né? O Edmundo deixa muita saudade para todos nós aqui, né? O Edmundo sempre foi um cara muito legal com todo mundo. É meio louco igual eu, mas é gente boa demais, é da paz, isso que é legal. E por sinal é de Fonseca, lá de Niterói, onde é minha mulher. Opa, é isso aí. Eu vou passar para você o que ele falou. Obrigado, né? por tudo. Eu não sei se você tá... Fala aí, Edmundo. Não ouvi, João, não ouvi. Repete, por favor. Não, eu quero agradecer. Eu vou passar aqui para vocês. O Neto está me ouvindo. E nós estivemos juntos. Ele falou para você o seguinte, Neto, a sua generosidade, porque ele estava iniciando a carreira de comentarista e trabalhou com você muitos anos na Band, e você foi extremamente generoso com ele. E faltam hoje no futebol jogadores como você e ele, né? Não só na parte técnica também, mas jogadores que têm essa personalidade e essa coragem para dizer o que pensam. E só para acrescentar o que o Edmundo falou, eu fico muito lisonjeado em relação às palavras do Edmundo. Eu acho que no mundo falta isso hoje, né? Se a gente for ter um entendimento do que o coronavírus está passando, por exemplo, 914 pessoas morreram hoje na Itália, né? Eu não sei se as pessoas têm um entendimento. E aí eu não quero colocar religião, nada em relação a isso, política,
mas a gente deixou de observar muito os nossos pais, os nossos avós, os nossos amigos. A gente está muito mais tempo hoje com os nossos amigos, tanto é que vocês estão fazendo tudo de live, né? Todo mundo na sua casa, coisas que a gente nunca imaginava que isso um dia pudesse acontecer, né? Porque a gente é de estúdio, a gente é de... E aí a gente ter, por exemplo, o Mauro Naves, de 30 anos, João Guilherme, que eu sempre tenho a manchete, e você, até o José, que tudo que fez e tudo que vem fazendo, o Zinho, que é um cara extremamente maravilhoso, o Edmundo, que é um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida. Então, será que a gente também não tem que ter o pensamento, nesse momento agora, da gente ser mais verdadeiro, de futebol não ser tão mentiroso como é, do lado humano não ser tão mentiroso do lado que é, da gente não nos fortalecer de uma maneira mais sólida em relação a tudo, não é só esporte não, é tudo, ao conhecimento que nós temos dentro da gente. Talvez isso tenha vindo, eu não quero falar daquilo que está escrito na Bíblia, porque eu não sou esse tipo de gente, mas quem tem esse entendimento, talvez a gente possa ter um entendimento melhor do que a gente tem que fazer da nossa vida. E acho que pessoas como Edmundo, como o Theo José, que é meu amigo, que eu amo demais, de paixão, Mauro Naves, que sempre fez matérias comigo maravilhosas, e eu sei o time que ele torce, vocês sabem também. João Guilherme, o respeito que eu tenho por você, e que você que emagreceu agora ficou mais bonito ainda e vai ficar muito mais saudável. Edmundo, que é, além da grandiosidade do Edmundo como atleta, a grandiosidade do Edmundo como pai, a grandiosidade do Edmundo, né, hoje, um cara extremamente feliz, que a gente dá para perceber nitidamente. O Zinho, e a gente vê o Zinho, a gente só vê coração. Será que a gente não precisa, talvez, ter esse entendimento em tudo que está acontecendo nesse momento? Precisa sim, né? É um momento de reflexão e é um momento aí de grande lição. Agora, Neto, o nosso futebol brasileiro aqui tem nos últimos tempos passado por uma grande reflexão e a presença do Jorge Jesus no Flamengo e do Sampaoli, né, no Santos, mexeu com muita coisa. Esses caras estão revolucionando o futebol brasileiro, esses técnicos estrangeiros, especialmente falando do JJ e do Sampaoli, no seu entender, estão ensinando muita coisa pra gente ou não é bem por aí, Neto? Uma perna de anão, para mim ele é um mentiroso do futebol, sabe nada. É um cara que na seleção argentina foi um cara que foi comandado pelo Mascherano, Messi e companhia. O cara veio no Santos, ficou na vice-campeonato, ganhou 15 milhões de reais. Aí depois quis fazer uma jogada para ir para o Flamengo antes do Jorge Jesus. Depois ele foi querer vir para o Palmeiras. Ele tem muito poucos títulos, né? E foi para o Atlético Mineiro, que não paga salário de ninguém, ganhando 1 milhão por mês. Ele tem 2 títulos, uma Copa América, eu acho que um outro título importante. Para mim, ele não revolucionou, até porque o Santos joga do jeito que todo mundo vai trabalhar no Santos, joga do jeito que ele fez. Para mim, agora o Jorge Jesus, sim. Esse cara, ele calou minha boca, porque no começo, naquele jogo contra o Emelec, por sinal, os flamenguistas vão ficar bravos comigo, não foi pênalti em cima do Rafinha, 2-0 lá no Equador. Era para ser o terceiro, mas teve o pênalti que o VAR acertadamente e justamente anulou a jogada no pênalti que o juiz tinha marcado. Todo mundo querendo bater nos jogadores, no Gabigol, no hotel, com cerveja na mão e tudo mais. O Jorge Jesus não estava sabendo que ele estava no Flamengo, ele ainda não sabia que ele era o mister, e aí aos poucos ele pôde formar um time muito forte com os 2 laterais. Quando ele coloca o Gerson como volante, ele revoluciona a equipe do Flamengo, e quando ele tira o Diego e coloca o Everton Ribeiro como meia, ele faz o Flamengo ser um time muito forte. Ele traz 2 jogadores que o Santos deixou e o Palmeiras deixou, porque o Palmeiras não teria deixado acontecer isso, o Bruno Henrique por 23 milhões e o Gabigol emprestado. Ele revolucionou a forma do que eu, o Zinho e o Edmundo gostar de fazer. A gente jogava quarta, a gente jogava sábado, a gente jogava domingo, e ele fez isso com os jogadores do Flamengo. E aí ele pediu o ritmo, ele não tinha um elenco muito forte, ele fez o futebol hoje ser muito forte do Flamengo, e para mim hoje o Flamengo é uma das maiores equipes do mundo, graças ao Jorge Jesus. E não sei se vai continuar, porque em maio parece que o contrato dele termina. É verdade, e existe aí uma pendência para saber se vai renovar ou não. A tendência é que renove. Muita gente não recebe bem a ideia. Você acha que num futuro, né, quando o Tite deixar a seleção brasileira, seria interessante termos um técnico estrangeiro dirigindo a nossa seleção, e no caso aí o Jorge Jesus seria um candidato?
Eu tinha uma opinião meio contrária em relação a isso, de estrangeiros serem treinadores da seleção brasileira. Mas é que os treinadores hoje, eles ficaram tão acomodados, né, que o Abel ficou acomodado, o Muricy, infelizmente, hoje é comentarista da Sport TV. Você pegar o Filipão hoje, é um treinador que ele ficou, com aquilo que aconteceu no Palmeiras, ficou muito difícil para ele, né? E aí veio os treinadores jovens que não conseguiram fazer muita coisa, e aí o Jorge Jesus veio e acalou a boca de todo mundo. Em relação à seleção brasileira, o Tite não é treinador de ficar 5 meses sem dar treino, porque o cara não acredita muito no Tite, porque o Tite é chato pra caramba, sabe? Aquelas conversas mole do Tite, é igual conversa de, sabe, que você vai num botequim, você pega um cara bêbado, ele conversa ela conta a mesma história 15 vezes. É mais ou menos o Theo José quando ele vai ele me levou um dia lá que você jogou uns 15 copos que você quebrou, Theo. Quem foi que dia que você bebeu pra caramba? E nós chorava que nem um desgraçado lá na África do Sul. Bocelli, André Bocelli. É igual o Theo José, ele começa a chorar, aí ele começa a contar as coisas, começa a quebrar copo, aí ele fala, ele começa a chorar por causa da Thelma, aí o Ale que tá sozinho tocando guitarra, aí não sei o quê. Aí eu falei, Theo, fica na sua aí, fica do meu lado. O que acontece com o Tite é isso. E hoje, taticamente, cara, o que o Tite fez da Copa do Mundo, eu não vi nada. A gente não ganhou da Costa Rica, a gente não ganhou da Bélgica, a gente só passou vergonha na Copa do Mundo. Era para ganhar essa Copa do Mundo em 2018, para disputar o título, ele não conseguiu isso. Pode perguntar para o Edmundo e para o Zinho, que são o Zinho, que é campeão do mundo, e Edmundo, que é um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Pô, o jogador fica de saco cheio com essa conversa mole toda hora. Ele não gosta dessa conversa mole. E o Tite já deu o título para a seleção brasileira. Se eu fosse o Rogério Caboclo, eu mandaria ele embora hoje, ou eu colocaria o Renato Gaúcho como treinador, ou traria o Guardiola. Não traria o Jorge Jesus, não. Eu acho que o Guardiola seria o nome ideal para isso. Mas no meu ponto de vista, o Renato Gaúcho é o cara que está pronto para assumir a seleção brasileira por tudo que ele faz com esses jogadores que às vezes é colocado como mediano, né? Nos times que eles jogavam e se tornam grandes jogadores no Grêmio. Eu acho que o Renato há 3 anos faz isso. Edmundo, e aí? Olha, João, eu respeito muito a chegada do Jorge Jesus, Jorge Sampaoli aqui no Brasil. Eu acho que eles tiraram os técnicos brasileiros do seu lugar comum, mas eu ainda tenho muita confiança e muito crédito ao treinador brasileiro, no modo geral. Eu fui treinado pelo Tite. O Tite tem 2 tópicos. Um é a parte técnica dentro do campo e a outra motivacional. E aí o Neto tem razão. Não dá para ficar tanto tempo assim sem trabalhar. O cara acaba perdendo a sua essência, aquilo que ele tem de melhor. Mas acho que a seleção brasileira tem que parar de jogar amistoso contra Panamá, Senegal e esses países que não acrescentam nada. Tem que jogar menos e contra adversários mais fortes. Porque é o que está acontecendo, o que aconteceu nas últimas Copas do Mundo. Quando o Brasil se deparou com França, Bélgica, Alemanha, perdeu. Por quê? Porque são adversários que estão num patamar acima. Então a gente fica treinando. Que as eliminatórias sul-americanas são treinamentos. Então fica treinando contra time ruim, faz amistosos contra time ruim. Quando encara uma seleção do nosso nível ou um nível acima, a gente está deixando a desejar. Então a CBF tem que parar de pensar só na questão financeira, tem que pensar na questão técnica também e trazer os jogadores para jogar no Morumbi, para jogar no Maracanã, sentir o calor da torcida, porque os jogadores brasileiros cada dia saem mais cedo do Brasil para jogar em grandes times da Europa e não sabem conviver com a pressão exercida pelo torcedor brasileiro. E o torcedor brasileiro hoje pode fazer uma enquete aí, João. Você que é bom nisso, faz como ninguém, você e o Rogério Micheletti. Podem fazer uma enquete aí. Vai dar? Hoje o torcedor gosta mais do seu clube do que da seleção brasileira. Isso é muito culpa das administrações, das últimas administrações da CBF e, inclusive, desse jeito de se pronunciar do Tite, que não fala a língua do povo, fala um embromation society.
Pois é, e aí, Tetra? Bom, vamos por parte, né? Essa análise do Neto em cima do Jorge Jesus e do Sampaoli, eu concordo com ele. O Sampaoli tem muita mídia, né? O pessoal elogia muito um trabalho que ele fez no Santos, que não ganhou nada, não conquistou nada. E eu vou te falar mais, se fosse um treinador brasileiro, teria sido mandado embora no lugar do Sampaoli. Porque ele perdeu o Campeonato Paulista, saiu da Copa Sul-Americana, saiu da Copa do Brasil. E eu não vi uma pressão em cima dele, da nossa imprensa, de nós, como é a pressão em cima dos treinadores brasileiros. Qualquer treinador brasileiro no lugar do Sampaoli dirigindo o Santos já teria sido mandado embora. Então também não vejo um trabalho dele sendo revolucionário, não. Fez um trabalho no Campeonato Brasileiro bom, né? E o Santos foi vice-campeão. O Jorge Jesus, eu concordo com o Neto. Esse sim mudou o patamar do Flamengo, o estilo de jogo do Flamengo. E aí, em cima disso, Neto, depois a gente pode até continuar falando de seleção brasileira. Eu acho umas outras coisas da seleção brasileira. Eu entendo que vocês estão falando de treinador, mas eu culpo também os jogadores. Porque na minha época de seleção, na sua época, Neto, e na época do Edmundo, a gente tinha um orgulho de ir para a seleção brasileira. E a gente servia a seleção. Não era a seleção que servia a gente. Acho que hoje os jogadores... A seleção que está servindo aos jogadores, a seleção está na mão dos jogadores. Não concordo com isso. Isso é uma falha até da gestão e do comandante da seleção. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Neto sobre... falou de treinador, sobre o treinador que está no Corinthians hoje. Eu sei da identificação dele com o Corinthians. E há uma pressão muito forte em cima do Thiago Nunes, Neto. O que você acha do trabalho do Thiago Nunes? Você era a favor da vinda dele? E o que está acontecendo com o Corinthians com ele no comando? Aí, né? Ele só não caiu porque o Mano Menezes não aceitou voltar para o Corinthians. Né? E se tivesse aceito, o Thiago Nunes já tinha sido mandado embora. O Napoleão, do Band Esportes, fez uma matéria muito legal com ele, lá de Curitiba, e a diretoria do Corinthians ficou muito brava com elezinho, quando ele coloca as pressões em cima do trabalho dele, né, já em fevereiro, lá do político e tudo mais. Em nenhum momento pode ver a entrevista dele no Band Esportes, né? Em nenhum momento ele falou assim, eu mandei embora o Gustavo, eu escalei o Wagner Love errado, eu não queria colocar o Pedrinho, eu mandei o Ralf embora dia 21 de novembro, mas ele não falou para ninguém. O Jadson estava gordo. Ele falou tudo isso agora, porque é uma pressão enorme em cima dele, né? Há um descontentamento por parte de muita gente. A única pessoa que está do lado do Thiago Nunes é o Duílio, que quem o contratou, quem foi para Curitiba contratá-lo. Ele chegou com 39 anos, completou 40 anos no Corinthians, e uma coisa que ele falou hoje que foi muito ruim por parte dele. Ele disse que o Corinthians é igual a qualquer outro time. Não é verdade. O Flamengo não é igual ao Resende. O Vasco não é igual o Bangu. O Fluminense não é igual o Madureira. O Palmeiras não é igual o 15 Piracicaba. O São Paulo não é igual ao Guarani. O Corinthians não é igual ao Red Bull Bragantino. O Santos não é igual ao 15 de Jaú. E ele colocou o Corinthians nesse patamar. E colocando isso... pelas informações que eu tenho, e os jogadores ficaram muito bravos com ele em 2 jogos que o Corinthians não ganhou, que foi contra o Água Santa e contra o Santo André, aonde ele chegou a bota em cima dos jogadores e falou coisas que não deveria ter falado. O ambiente dele dentro do Corinthians, nos treinamentos, o ambiente dele com os jogadores é muito ruim. E o Andrés, que o Edmundo conhece, que o Zinho conhece, que o Mauro Naves conhece, que vocês todos conhecem e que vocês já entrevistaram ele aí, o Andrés em nenhum momento, com o problema que a gente está vivendo no mundo todo, falou assim, olha, o Thiago Nunes é o meu treinador. Se o Andrés não falou isso até agora, pode ter certeza, Zinho, que a cabeça dele vai ser cortada. Muito bem. Mauro Naves.
Chaves. Entra no papo aí com o Neto também, Mauro. Bom, Neto, inicialmente, muito obrigado aí por todos esses elogios e pelo carinho que você sempre teve comigo. Não fiquei aí no seu programa porque você estava de férias, né? E eu fui aí, quem estava fazendo o programa foi o Fernando Fernandes e ele não tinha dinheiro mesmo para me contratar e nem autoridade para isso, entendeu? Senão, se você estivesse aí, talvez a conversa pudesse ter sido outra. Mas estou muito, muito feliz aqui na Fox. Enfim, vou mudar aqui até de função e tal. Legal, parabéns à Fox. Olha, eu acompanhei o seu momento auge no Corinthians. Muito obrigado. O seu momento auge no Corinthians, em 90, seus títulos, desde 88, né? Você fez aquele gol de bicicleta pelo Guarani, depois perdeu a final e veio, pau, enfim. Mas em 90 você arrebenta, você carrega nas costas o time e dá ao Corinthians o primeiro título. E você certamente tem uma frustração enorme com a história de seleção brasileira, né? Aí eu te pergunto, eu até às vezes brinco com você, dizendo assim, pô, né, depois que você parou, é que você resolveu emagrecer mais do que você era na época de jogador. Isso é verdade, hoje em dia você é mais magro do que como jogador. Então vem a pergunta, é você que não se cuidava e isso te afastou das chances da seleção brasileira? Ou foi sacanagem mesmo de algum técnico, você assim, não perdoa alguém por isso, você acha que tinha condições de ter ido e não foi porque esse ou aquele não quis te levar? Não. E depois eu vou fazer uma segunda pergunta para você, vou fazer uma relação de jogadores aqui para você anotar. Mas responda sobre 1990 e a seleção naquela época em que você arrebentou. Tá, não, eu respondo. O Tarcísio, pega uma água para mim, Oreildo. Assim, ó. Em relação, eu nunca fui um jogador profissional, né? Vamos deixar bem claro isso para todo mundo que está ouvindo a Fox. Eu já disse isso na Band há 20 anos e venho repetindo. Dificilmente eu dou entrevistas hoje, dificilmente eu participo de programas de televisão e eu estou honrado de estar com tantos feras como vocês todos aí, representativos em relação àquilo que a gente pensa em termos de esporte. E fico muito feliz mesmo. Mando um beijo para o Moron, um beijo para a Angélica, que a primeira vez que ela falou para mim, né, seu PTA tá pronto, eu nem sabia que porra era essa, né? E aí, depois que eu vim saber o que é PTA, o que era voucher, eu aprendi tudo com a Angélica, que hoje faz tudo para vocês aí, espero que ela esteja aí com vocês. Em relação a 90, é assim, ó, eu acho que foi injusto da parte do Lazzaroni ele ter levado o Bismarck e ter levado o Romário. Eu acho que ele levando o Tita, tá tudo certo. Eu não fico bravo com o Tita, porque o Tita é um monstro de jogador. Mas o Romário tinha acabado de fazer uma cirurgia no tendão de Aquiles. Tanto é que ele jogou meio tempo só da Copa. E o Bismarck era um garoto ainda, que ia se tornar um gênio da bola. Foi um jogador incrível, que vem das divisões do Vasco. E, por sinal, os 3 maiores artilheiros de campeonatos brasileiros vêm das divisões do Vasco. Roberto Dinamite, Romário e Edmundo. Olha a grandeza do Vasco. E que pouca gente sabe disso, né? Só que eu fiquei muito frustrado na época. E hoje já não. Eu entendo o Lazzaroni, hoje eu já perdoei. A verdade é o seguinte, eu sempre falo isso até para os meus filhos, falo com a minha esposa atual, que é vascaína, tem o Vasco no peito, viu, Edmundo? A minha família toda é de Niterói, lá de Fonseca, todo mundo é vascaíno, amam você, tem que você como um dos maiores ídolos da história do Vasco, né? Tanto é que o Vasco é um time que marcou politicamente em relação a tudo que aconteceu nesse país. É só saber a história do Vasco, o primeiro time a deixar os negros jogarem futebol, a camisa do Vasco, uma camisa bonita, Cruz de Malta, né? Então o Vasco é um time histórico. Muitos clubes não têm a história do Vasco. Então por isso que eu gostaria que o Vasco voltasse a ser o Vasco. Mas voltando para mim, quando as pessoas falam assim, pô, por que você não treinou? Pô, por que você não deixou de... Pô, mas será que eu ia pegar todas as mulheres que eu peguei, velho? Não é verdade? Eita, emenda aí, Maurão, emenda aí, Maurão. Neto, esse é o Neto. Esse é o Neto, esse é o Neto. Neto, muita gente. E pior que eu sou prova disso, viu, João? Pode fazer esse em alguns ambientes aí que ele abordava e ia bem, Netão ia bem. Vamos para a segunda. Neto, não é bola que jogou, é nível de importância, né, para a história do Corinthians. Eu queria que você colocasse. Olha só, o Guerreiro fez o gol do Mundial, né? O título que o Corinthians queria tanto, etc. O Sheik fez da Libertadores, tal, da final, mas quem fez do Mundial foi o Guerreiro. Então eu queria que você colocasse em ordem
a importância para a história. Ah, jogou mais, jogou menos. Importância para a história do Corinthians. Marcelinho Carioca, Sócrates, Rivelino, o Guerreiro e o Neto. De 1 a 5 aí, como é que você coloca aí esses personagens para a história do Corinthians? O Marcelinho ganha de todos juntos. Apesar de Marcelinho ser uma perna desganhenta, é difícil conviver com o Marcelinho. Marcelinho, ele chega, ele abraça você, ele beija você, mas depois aí você quer matar ele, né? Mas ele está aprendendo agora com a idade que a gente vai tendo mais idade, né? O Marcelinho está modificando a forma de pensar, a forma de agir, né? A gente sabe disso, né? Mas o Marcelinho é muito mais importante do que eu, é muito mais importante na história do Corinthians, que o Guerreiro, é muito mais importante que o Rivelino, que o Sócrates, que o Casagrande, que todos os jogadores. Nenhum jogador, eu como corintiano, foi tão importante como o Marcelinho Carioca. Ele é o cara que mais ganhou títulos pelo Corinthians, um dos maiores jogadores que eu vi jogar, e o cara que sabe mais bater na bola que ele é o concurso. Para mim, o Marcelinho ganha de todos eles. E no duelo Fox, quem bateu falta melhor? Neto ou Marcelinho Carioca? Não, Marcelinho Carioca. De 1 a 10, o Marcelinho é 10. Eu acho que eu sou um 8,5, porque o Marcelinho, cara, assim, ó, quem já jogou com o Marcelinho, o Edmundo sabe, o Zinho sabe, o Marcelinho, a única coisa, vou falar 2 coisas que eu sou melhor que o Marcelinho jogando futebol. Eu bati escanteio melhor que ele, que eu fiz 11 gols olímpicos, e a minha arrancada era melhor que a dele. Não melhor que do Edmundo, porque Edmundo, a arrancada de Edmundo era uma coisa excepcional, né? Mas a minha arrancada, as duas coisas, tecnicamente, que eu era melhor que o Marcelinho, é só isso. É os escanteios que eu batia e a arrancada. Do resto, o Marcelinho é melhor que eu em tudo. Quem bateu falta melhor que você, Neto? E outra pergunta, por que hoje em dia a gente tem tão poucos gols de falta no futebol mundial, hein? É assim, ó. Primeiro, ó, você vê, o Zinho não foi batedor de faltas. O Edmundo não foi um especialista de fazer cobrança de faltas, mas fez muitos gols de faltas, o Edmundo, pela capacidade técnica dele. Mas também, quando o Zinho jogava, tinha o Zico. Quando o Edmundo jogava, tinha a Roberto Dinamite, tinha muitos outros jogadores. Então, o Edmundo não era o número 1 para bater falta, mas se precisava, ele batia. Tanto é que ele fez gol no Maracanã de faltas, jogando pelo Palmeiras. Eu acho assim, a falta de qualidade, de fundamento por parte dos jogadores de hoje, ela é nítida em relação a fundamento. Ninguém tinha o fundamento do Zinho, que segurava a bola, virava, sabia que o lateral estava passando do outro lado, sabia que o volante estava chegando. Ninguém tinha o fundamento do Edmundo, que sabia dar o drible, dava o corpo, deixava o cara bater, e ao mesmo tempo com a perna esquerda ele já sabia jogar, mesmo sendo destro. Ninguém sabia fazer o que eu fazia no domínio da bola. Eu dominava e já olhava para o gol para fazer. O que falta hoje é realmente fundamento. Sem fundamentos, o que é isso? Fundamentos o cara tem que aprender e tem que treinar. Só que eu, Edmundo e o Zinho, a gente nasceu com fundamento. Os caras não nascem com cérebro hoje. É isso aí. Ô Neto, a gente está sabendo que você tem compromisso, tem programa daqui a pouquinho aí na Band, e por isso a gente tem que se despedir de você aqui. Não é isso, craque Neto? Tem. Então tá bom, ó. Queria agradecer o João. Diga. Grande Veloso. Ô, rapaz, dá um abração no Veloso aí, dá um abração no grande Veloso. Diga, quem chamou? Pode vir. Não, fui eu, Theo. Só agradecer ao José Emílio Ambrosio, o diretor de esportes da Band, pela liberação do Neto. E no finalzinho, Neto, muita gente me pergunta assim, o Neto deve ser muito louco, né? Deve beber bastante. Fala aí se você bebe ou não bebe, Neto. Não, eu parei de beber faz 20 anos, né? Depois que a Luísa nasceu, eu nunca mais bebi. Bebida alcoólica, eu não fumo há 15 anos. Eu continuo fazendo filhos, graças a Deus. Tenho 4 filhos, né? Mas eu tenho uma vida saudável hoje. Eu sou louco de natureza. Eu e Edmundo, nós somos loucos de natureza mesmo. E a gente só tinha que ter um pouquinho mais do Zinho. Se a gente tivesse mais tranquilidade do Zinho,
Nós tínhamos disputado umas 15 Copas do Mundo, né, Edmundo? É verdade. Verdade. Show de bola, Neto! Muito obrigado, dê um abraço aí no Veloso. Olha, cara, a gente gostaria de ter, assim que possível, você outras vezes com a gente aqui no Fox Sports, porque a gente sabe que você é assim e você é um sucesso exatamente por isso, porque você é o que é. Então a gente está maravilhado com a sua participação aqui. Volte assim que for possível. Obrigado, hein, craque Neto! Opa! Um abraço para vocês todos. Fala pro Miguelete devolver todo o dinheiro que ele roubou do Milton Neves, valeu? Ih, rapaz, tá louco aqui que você é o ídolo dele, tá te mandando um grande abraço, nosso Mica, o Rogério Michelete. Abração, craque Neto, show de bola. Como é bom a gente ter pessoas que falam, né, aquilo que pensam, né? E a gente tem aqui no Fox Sports o Edmundo, também que tem um estilo como é o Neto, e é bom, é legal, né? As pessoas se expõem, mas dizem aquilo que elas pensam. Muito bacana.